Nesse vídeo, resolveremos essa questão que fala sobre gráfico de função do segundo grau. Olha só, o gráfico a seguir representa uma função do segundo grau da forma y igual a ax quadrado mais bx mais c. E aí nós temos o gráfico aqui, né? Repare que esse gráfico, ele tem aqui os eixos, né, do plano cartesiano, y e x, bonitinhos. Tem também a função do segundo grau, que é a parábola, certo? E tem alguns pontos marcados, tem o -3 marcado aqui no eixo y, tem -3 e -1 aqui no eixo x e tal, tem um ponto -2 aqui também descrito e tal. Daqui a pouco a gente fala melhor sobre isso. Continuando a leitura, diz: sobre os coeficientes dessa função, é correto afirmar que. E aí temos as alternativas. Pelas alternativas, você já percebe que a questão quer que você diga quem é maior. B menor que A, menor que C, na letra A, depois na letra B, C menor que A, menor que B e tal. Bom, como que a gente resolve isso daí? Toda função de segundo grau tem esse formato aqui, ó, y igual a ax quadrado mais bx mais c. E o a, o b e o c são os coeficientes sobre os quais a gente precisa encontrar as informações. Eles nos dizem como o gráfico vai ser desenhado. E a partir do desenho do gráfico, a gente consegue falar algumas coisas sobre esses coeficientes também. O que que o A nos diz? O A, e eu vou te dar uma breve introdução sobre esse assunto, tá? O A, ele, antes da gente começar a resolver de fato a questão. O A, ele nos fala se a concavidade da parábola é para baixo, assim como esse do problema, concavidade para baixo, ou se a concavidade da parábola é para cima, dessa forma, concavidade para cima. Se o A for negativo, a concavidade é para baixo, igualzinha tá aqui. Agora, se a concavidade for para cima, quer dizer que o A ele é maior que zero, positivo. E o B? Então você já sabe aqui que o A é menor que zero, mas a gente não sabe o valor de A, né? Pode ser -1, -2, -3, -4, enfim, só sei que ele é negativo. E o B? O B você descobre percebendo como que essa parábola passa pelo eixo Y. Se ela passar assim, ó, dessa forma pelo eixo Y, repara, ó, aqui nesse pedaço do eixo Y, ela passou subindo. Então quer dizer que o B ele é maior do que zero. Porém, se ela passar pelo eixo Y, igual inclusive temos aqui na própria questão, dessa forma, ó, descendo, indo para baixo, quer dizer que o B ele é menor do que zero. Ou seja, já sabemos aqui de cara que tanto o A quanto o B são negativos, mas também não podemos afirmar muita coisa, porque eu não sei o valor de A nem o valor de B, só sei que eles são menores do que zero. E o C? O C é legal. Por quê? O C é exatamente o ponto que o gráfico, né, a parábola, corta o eixo Y. E se você analisar, temos aqui exatamente esse ponto desenhado, é no -3. Então eu sei que se ela corta y em -3, esse é exatamente o valor. Opa, esse é exatamente o valor de C. C, portanto, vale -3. Pronto. E aí, o que que isso muda na nossa vida? Bom, por enquanto, nós sabemos C. Então, eu já tenho 1/3 do caminho andado. Eu preciso agora de A e de B. Como que a gente faz isso? Tem 2 fórmulas que a gente pode usar, a fórmula da soma e a fórmula do produto das raízes. E por que que eu posso usar essas fórmulas? Se você reparar no gráfico aqui, na parábola, temos 2 pontos aqui no eixo x que são listados, ó, o ponto -3 e o ponto -1. Esses 2 pontos, filhão, são exatamente as raízes dessa função do segundo grau. Então, x1 pode ser dito como -3 e x2 como -1, por exemplo.
Ah, Felipe, e o menos 2? O menos 2 seria o que a gente chama de x do vértice, né? O vértice é o ponto mais alto ou o ponto mais baixo, depende da concavidade. Aqui no caso vai ter ponto máximo, o ponto mais alto, porque a concavidade é para baixo. O A é negativo, lembra disso? Pois é. E o x do vértice é menos 2 porque é exatamente o ponto médio entre as raízes. Mas o y do vértice, a questão não nos deu. Então, acaba que eu nem vou usar esse menos 2 aqui. Depois você pode, inclusive, me dizer nos comentários se você resolveu usando menos 2. O que eu vou usar de fato é a soma e o produto das raízes, né? A soma tem a fórmula menos b sobre a, enquanto que o produto tem a fórmula c sobre a. Se nós já sabemos o valor de c como sendo menos 3 e o produto das raízes é simplesmente multiplicar as raízes, eu consigo substituir aqui o valor de P pelo real produto, né, das raízes, e o valor de C pelo menos 3, que é o que eu sei que vale. E aí eu encontro o valor de A. Olha que legal. Então vamos substituir para a gente achar, ó, o menos 3, uma das raízes, vezes o menos 1, outra raiz, vai me dar o produto. Então posso colocar aqui, ó, menos 3 vezes menos 1, e tudo isso será igual a quem? A C, que é menos 3, dividido por A, dessa forma. Menos 3 vezes menos 1 é 3, né? Então 3 é igual a menos 3 dividido por A. Eu posso multiplicar cruzado, o A sobe para cá, e aí nós temos que A vai ser igual a quem? A vai ser igual... Nossa, esse A ficou muito feio. Deixa eu dar uma melhorada nisso. Meu Deus. Aí, pronto. Então A vai ser igual a menos 3 sobre 3. Menos 3 sobre 3 é menos 1, né? Acabo de encontrar o valor de A. Olha aí que legal. A gente já sabia que era negativo. Sobre isso não havia dúvidas, mas eu queria saber qual era o valor de A, afinal. Então descobri. A vale menos 1. C vale menos 3 e o B eu vou descobrir agora. O B eu posso descobrir usando a soma das raízes, que é nada mais nada menos do que somar esses dois números aqui, igualando a menos b sobre a, que eu sei que vale menos 1. Então vamos lá, ó. A soma é menos 3 mais menos 1. Deixa eu escrever, ó. Menos 3 mais menos 1. Essa é a soma. Isso vai ser igual a menos b sobre o a, que é menos 1. De cara, se você tem um menos aqui na frente de b e um menos na frente do 1, bom, menos dividido por menos é mais. É como se a gente cortasse esses sinais aqui, né? Então, eu concluo que B sobre 1, que na verdade é B, vai ser igual a quem? Menos 3 mais menos 1. Ó. Mais vezes menos menos, então menos 3 menos 1, menos 4, filhão. Pronto. Acabo, então, de terminar. Agora, é só eu ver. Quem é maior, quem é menor, quem é o quê? Bom, menos 4 vem antes de menos 3, que vem antes de menos 1. Portanto, menos 4 é menor que menos 3, que é menor que menos 1. Quem é menos 4? Menos 4 é o B, que é menor do que menos 3, que é o C, que é menor do que menos 1, que é o A. Qual alternativa tem B menor que C, menor que A? Aqui, ó, letra D. Portanto, essa é a resposta. Fez assim também? Pensou de outra forma? Bom, fala aí comigo nos comentários. Não se esqueça do joia, sempre muito maravilhoso. Se inscreva se ainda não for inscrito e compartilhe esse vídeo. Até o próximo. Abraço. Fica com Deus.